Boa tarde, gente. Boa tarde, comunidade Paz e Bem. Paz e Bem para todo mundo. Hoje, quarta-feira, 19 de dezembro. Eu sou Mauro Lopes, fundador e um dos animadores do canal Paz e Bem. E hoje à tarde estamos aqui para conversar. Eu e todo mundo da comunidade que estiver participando, que quiser mandar perguntas, vai entrar ao vivo. Ó, eu vou até já ligar aqui, porque a gente estando ao vivo, eu já consigo ver quem vai estar entrando aqui, ou quem vai estar entrando, você conversa de gente de... Opa, peraí. Pronto, vou... Essa parte da operação realmente não é o meu forte, nem o do meu convidado hoje. Operação tecnológica não é nosso forte. Tá aqui. Estou vendo aqui. Já estamos ao vivo, então? Bom, gente, já tem gente aqui, a Maria José Ferreira, aguardando o Faustino e o Lula livre. Vamos ver se o Lula sai depois dessa decisão do Supremo. O Paulo Couto Teixeira, aguardando com ansiedade a entrevista do Faustino. Na verdade, acho que há uma grande ansiedade de toda a comunidade, porque íamos fazer essa entrevista semana passada, e pela enorme dificuldade que a gente encontrou do diálogo tecnológico, não do diálogo interreligioso, entre os equipamentos meus aqui, o do Faustino e o Juiz de Fora, não deu certo, mas está aqui o Faustino, para nossa imensa alegria. Boa tarde, Faustino Teixeira. Bem-vindo, bem-vindo. Boa tarde. Estamos aí. Legal. Faustino Teixeira é um dos principais, talvez o principal nome do Brasil ao redor do tema diálogo interreligioso e também, mais recentemente, da mística interreligiosa. Talvez o maior nome do Brasil e, com certeza, um dos maiores nomes no cenário internacional sobre essa temática fundamental. Aqui no Paz e Bem, a gente tem um enorme carinho pelo Faustino, a quem eu conheço só virtualmente, mas e muita gente está vendo pela primeira vez, vai ver pela primeira vez, assim, ao vivo ou pela tela do computador, mas a gente tem um grande carinho, porque o último livro do Faustino está aqui. Este aqui é o último livro do Faustino, acabou de sair, ó. Cheirinho de quente, saiu da Gráfica agora, em 2018, livro dele com o Frei Volney Berkenbrock, As Orações da Humanidade, das tradições religiosas do mundo inteiro. Este livro do Faustino animou e tem animado diversos encontros do Paz e Bem na nossa busca de diálogo, de conversa, de espiritualidade para além das fronteiras institucionais das religiões. O que tem aqui? Uma coleção preciosíssima de orações de diversos caminhos de espiritualidade, de diversas religiões ao redor do mundo. A última, Faustino, para você passar a bola para você, a última que nós lemos é uma oração do hinduísmo, do Tirumular, que é um nome central do hinduísmo. Todos afirmam Deus e o amor seriam duas coisas. Quem já sabe percebeu que Deus e amor são uma só coisa. Quem, porém, sabe, serena no amor, unido com Deus. Parece que eu estou lendo aqui, Faustino, a Bíblia, primeira carta de São João, Deus é amor, e quem permanece em Deus permanece no amor. Muito parecido, não é não? Sem dúvida. Agora, é interessante que quando a gente organizou esse livro, a gente entendeu oração no sentido bem lato, bem amplo. Não é especificamente só oração como a gente a entende. São poemas, muitos são poemas. Tem Fernando Pessoa, tem Rilke, tem outros autores que não se enquadrariam nessa fórmula tradicional de oração. São orações no sentido bem lato. E um projeto que nós estamos pensando em começar a fazer agora também vai ser um livro de oração voltado para as crianças, com ilustrações bonitas é o projeto que nós estamos pensando, eu e o Volney, para apresentar para a editora Vozes no próximo ano. Olha aqui, a Maria Goretti Simões, Faustino, dizendo: estou super ansiosa para ouvir o professor Faustino, meu ex-professor na Federal de Juiz de Fora. Sem dúvida. Lembro dela.
Tadeu Arantes, grande amigo, Tadeu Arantes, grande amigo. Estou muito interessado nessa entrevista. Em breve, Tadeu Arantes vai ser entrevistado aqui no canal Paz e Bem também. O Eduardo Henrique, anglicano, um grande amigo aqui do canal Paz e Bem, muita gente, muitos amigos mesmo. Bom, quem é Faustino Teixeira para quem não conhece? Pelo que eu vejo, quem está assistindo aqui, todo mundo te conhece, Faustino, mas falar um pouco da trajetória do Faustino e você vai me interrompendo para mostrar um pouco, acho que trazer exemplos, ilustrar essa apresentação que eu vou fazer de você, Faustino. Então, o Faustino é hoje titular, professor titular, titular e professor convidado, que ele já está aposentado, na pós-graduação em Ciência da Religião, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e a trajetória dele remonta lá ao início dos anos 80. No início dos anos 80, Faustino começa a sua caminhada na PUC do Rio de Janeiro, coincidentemente com o momento em que a teologia da libertação vivia um auge e, ao mesmo tempo, a escalada da reação conservadora mostrava suas garras, já lá na PUC do Rio de Janeiro também. Então, Faustino... Início dos anos 80, final dos anos 80. O meu que foi em 1975. E já em 70, eu dei assessoria para Dom Alano Pena em Marabá, logo depois daquele período difícil que viveu a região na época da guerrilha do Araguaia, né? Quer dizer, a gente já estava atuando pelo Brasil com assessorias em torno das comunidades eclesiais de base, que foram as comunidades objeto da minha dissertação de mestrado, que na época era uma tese grande, eram 3 anos o mestrado do meu tempo, e depois foi tema do meu doutorado na Gregoriana, Comunidades Eclesiais de Base, e depois foram publicadas em 3 volumes, 2 deles estão aqui. Sensacional. A editora Loyola, editora Paulinas e editora Vozes, que o meu não tá por aqui. São 3 livros que redundaram, né, na minha tese doutoral sobre as comunidades de base. Então, essa tese de doutorado, o Faustino concluiu em 1986, na Gregoriana, volta para o Brasil, em 1989, ele vai se submeter à banca para se tornar professor, onde ele está hoje, Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, a gente já sabe que ele foi aprovado. Quem estava na banca do Faustino? Leonardo Boff. O grande Leonardo Boff. Nós estamos fazendo uma semana, vai ser uma semana de 10 dias com o Leonardo Boff, aqui no canal Paz e Bem, grande mestre da espiritualidade aqui no Brasil e no mundo. Então, fez parte dessa banca e acho que vocês têm uma trajetória muito próxima aí ao longo da vida, né, Faustino? Você e Boff, de muito diálogo, não é não? E também porque eu fui aluno do irmão dele, Clodovis Boff, que foi praticamente grandes nomes da metodologia da teologia da libertação. Ele estava vindo do doutorado na Bélgica, orientado pelo grande teólogo Adolfo Guéchet, e foi diretamente para a PUC, onde lecionou até o momento onde ele foi expulso da PUC com outros professores, como Pedro Ribeiro de Oliveira, e não pôde continuar lecionando na PUC, aí foi para outros lugares. Eu fui aluno de Clodovis Boff, e, aliás, um excelente professor nesse campo da teologia da libertação, e interessante perceber que, mesmo numa conjuntura difícil do cardeal Dom Eugênio Salles, a PUC, naquela época, a teologia da PUC formou vários teólogos leigos, entre os quais Maria Clara Bingmer, Ana Maria Tepedino, Tereza Cavalcante, eu, Inácio Neutzlin, que hoje está coordenando o IHU, e outros. Perdão, fiz bobagens aqui, perdão. Me atrapalhei e não liguei o microfone. E por falar em IHU, Instituto Humanitas Unicinos, de fato, o IHU, Instituto Humanitas Unicinos, é hoje a principal referência do ponto de vista de consolidação do pensamento, não apenas católico, não apenas cristão, mas do pensamento plural, espiritual, mas também político, econômico e social no Brasil. É hoje indispensável para quem quer estar bem informado, e todo dia ali no site do IHU. Eu vou colocar na descrição do vídeo, para quem não conhece ainda,
o endereço do site do Instituto Humanitas Unicinos. Ele funciona como uma espécie de... ele é uma plataforma agregadora de conteúdos vinculados ao tema da espiritualidade, dos temas sociais, econômicos e mesmo políticos. Em especial, vale a pena acompanhar a trajetória do Papa Francisco pelo IHU. São jesuítas, como o Papa Francisco, eles acompanham par e passo a trajetória, as polêmicas, o pensamento, o debate em torno da figura do Papa Francisco. E lá, no IHU, o Faustino escreveu um balanço fantástico dos 80 anos do Boff, porque o Boff fez balanços de vida, não foi ao longo da vida, ele fez vários balanços, né? Faustino, conta essa história. Antes de falar do balanço, eu queria só mencionar a figura do Inácio Noitzlin, porque ele é um intelectual dos mais nobres que nós temos no Brasil. Ele acorda todo dia, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder coordenar esse organismo impressionante de análise de conjuntura, de informação, com notícias diárias do IHU Notícias, na revista IHU Online, que sai em papel e na internet, envolvendo temas diversificados de várias áreas, filosofia, teologia, história, ciências sociais, biologia e assim por diante. Então, é uma figura realmente sensacional. E o Inácio, eu propus ao Inácio, e como a gente trabalha muito em comum, o último número da revista IHU que saiu ontem é sobre uma mística Yeti Ilhason, que morreu aos 29 anos no campo de concentração de Auschwitz, e uma das autoras que eu estou tentando divulgar no Brasil, porque ela é muito pouco conhecida aqui. E antes disso, eu tinha sugerido ao Inácio de dar um presente para o Leonardo Boff, tentando fazer um balanço da sua vida, porque a editora Vozes tinha me convidado para fazer parte do corpo de autores que teriam perguntas para fazer para o Leonardo, e a partir das perguntas é que Leonardo respondeu e fez aquele livro dele sobre o velho teólogo e pensador. Foi a partir de perguntas, e eu fiz as perguntas relacionadas ao diálogo e ao pluralismo religioso. E aí, como eu tinha estudado sobre isso, eu fiz a 4ª capa de um livro em homenagem ao Leonardo Boff, que não está sendo vendido, mas que foi doado para amigos e instituições, e a partir de então eu tive a ideia de lançar um artigo no dia do aniversário dele, sexta-feira, dia 14 de dezembro, tentando captar, a partir de toda a sua obra, o balanço dos anos 50 de Leonardo, dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80, né? Quer dizer, dos 80 anos de idade. E aí deu um artigo grande, grosso, bastante significativo, e que Leonardo Boff, ontem, escrevendo para mim, falou que vai colocar também no blog dele, e vai dar muito trabalho para os tradutores das várias línguas onde o blog dele é transmitido. Então, vamos fazer o seguinte: hoje, quando acabar a entrevista, eu vou republicar o artigo do Faustino, que eu li lá no site do IHU, no site Paz e Bem, porque nós temos, além do canal Paz e Bem no YouTube, tem o site Paz e Bem, que já publicou um artigo do Faustino semana passada. É um verbete que ele fez para uma pequena enciclopédia, exatamente sobre o tema do sincretismo. Foi um tema bem importante que a gente fez nessa semana comemorativa dos 80 anos de Leonardo Boff. Por sinal, a semana acontece exatamente ao redor desse livro que o Faustino comentou. Esse aqui, ó. Esse livro. Reflexões de um velho teólogo e pensador. É um livro, Faustino, inclusive, comenta nesse artigo sobre os balanços de Leonardo Boff, o balanço dos 50 anos, dos 60, dos 70 e dos 80, Faustino comenta, você comentou, Faustino, que ele escreveu este livro de uma sentada só em 15 dias. Você vem aqui no livro, ó, não tem uma referência bibliográfica, não tem uma nota. É a condensação da cabeça e do coração do Boff, depois de 80 anos de caminhada, numa reflexão que ele oferece para nós. É lindo o livro, né, Faustino? Aqui com uma novidade. Ele pediu a especialistas de várias áreas da sua obra, eclesiologia, cristologia, pneumatologia, diálogo, ecumenismo, que fizessem perguntas a ele. E, a partir das perguntas, ele elaborou o livro. Isso aí não consta no livro, é uma pena,
mas foi um livro que veio de provocação de especialistas de várias áreas. Puxa, eu não sabia. De fato, eu não sabia. E assim, ó, nós fizemos 10 encontros ao redor desse livro. Praticamente lemos na comunidade Paz e Bem boa parte desse livro ao longo dos últimos dias. Estamos chegando no final dele. Amanhã vai ser o último dia. Eu tenho dito, Faustino, que a gente fez uma semana Leonardo Boff, mas uma semana Leonardo Boff que teve direito a uma oitava, porque não terminou em 7 dias. A gente esticou, vai amanhã até o 10º dia. Vou terminar com a leitura da poesia dele, do Louvor à Mãe Terra, que você usou no seu artigo. Você termina o seu artigo exatamente com esta poesia do Boff, e de fato não tem diferença. Ela também entrou no HU, na sessão do HU de espiritualidade, orações interreligiosas ilustradas. Essa poesia entrou também na semana do aniversário do Leonardo. Toda sexta-feira sai uma oração diferente. Orações interreligiosas ilustradas. É uma sessão mantida pelo Faustino no IHU, no site do Instituto Humanitas Unicinos. Cada sexta-feira tem uma oração diferente. Como ele falou, oração não no estrito senso, oração no lato sensu. São reflexões sensíveis sobre a vida e a jornada dos... Você gosta dessa expressão, né, Faustino? Eu sei que se usa bastante. Dos buscadores e buscadoras, não é isso? É tema de 2 livros que eu fiz, publicados no Brasil e na Itália, são esses 2 livros aqui, né? Buscadores de Diálogo e Buscadores Cristãos no Diálogo com o Islã. Esse é um tema que eu me dediquei nos últimos anos, na minha pesquisa CNPq, tentando trabalhar figuras humanas do cristianismo que dedicaram sua vida a dialogar com a diferença. Esse é um trabalho que eu tenho um carinho muito grande, por isso que eu uso muito esse termo, buscador, né? Muito legal, fantástico. Olha, estou vendo aqui muita gente na conversa. O Eduardo Henrique, ele é presbítero da Igreja Anglicana, ele tem participado muito do canal Paz e Bem, por sinal, será entrevistado, tem uma surpresa para o começo do ano com o Eduardo Henrique, que vai acontecer no canal Paz e Bem, e depois eu vou te contar, Faustino, mas vou guardar a surpresa. A Silvia Godoy, Luzinete Faria Alves, o Paulo Couto Teixeira com várias intervenções aqui, Guida... Teixeira é meu irmão, né? Hã? Paulo Couto Teixeira é meu irmão e era o ilustrador da minha oração ilustrada, ele que fazia as ilustrações. Quem? Pulica. Ah, é? Paulo Couto Teixeira é o Pulica. Ele é um grande desenhista e um grande ilustrador. Ô, Paulo, você está aqui nas conversas? Eu não sabia. Olha aí, fantástico. Esse mundo é um mundo de... do livro de homenagem ao Leonardo Boff. A capa é dele. É um mundo de conexões. O Sérgio Neres, está aqui o teólogo Sérgio Neres, dizendo que escreveu, que está aqui participando, dizendo que escreveu capítulo de um livro sobre o diálogo interreligioso baseado nas ideias e obras de um grande teólogo, André Torres Queiruga. Muito legal. Bom, muita gente interessante participando da conversa, e o Eduardo Henrique esclarecendo a turma que a Diocese Anglicana do Rio de Janeiro é muito articulada com o tema do diálogo interreligioso. Bom, o Faustino teve muitas oportunidades fantásticas na vida dele que acho que fizeram que ele é essa pessoa muito particularmente abençoada. Depois do doutorado, ele foi fazer o pós-doutorado com uma figura central no tema do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Um dos grandes teólogos do século XX, da virada do século até o início do século XXI, que foi o francês Jacques Dupuy. Você foi fazer o pós-doutorado com ele em 97, não foi, Faustino? Foi. É um teólogo que viveu 40 anos na Índia. Então, ele foi um tema da teologia das religiões, da teologia do pluralismo religioso. Infelizmente, ele viveu numa época de conjuntura da igreja muito fechada, e o seu livro, que chama Rumo a uma Teologia Cristã do Pluralismo Religioso, que eu incentivei muito a tradução no Brasil e saiu publicado pela Paulinas,
ele foi notificado pela Congregação pela Doutrina da Fé por causa desse livro. Isso levou a um processo que o machucou muito, que o feriu muito. Eu praticamente assisti o último curso que ele deu, com mais de 200 alunos em sala de aula. Ele foi aplaudido de pé por mais de 3 minutos pelos alunos, mas foi o último curso que ele deu, que após esse último curso, estava fixado na entrada da Universidade Gregoriana, ele não podia mais lecionar, porque sua obra estava sobre exame da Congregação para a Doutrina da Fé. E ele não durou muitos anos depois disso, porque foi adolorado de ver esse sofrimento, de ser punido, notificado por causa de um trabalho que ele acredita, e então nós perdemos esse grande nome da reflexão. E ele falava uma coisa muito bonita nas aulas: eu não sei escrever o que eu não penso. Então ele sempre manteve com clareza e com bastante robustez a sua perspectiva teológica de abertura com os outros. Como o Faustino disse, o Jacques Dupuy é um grande nome da teologia no mundo inteiro, um grande nome. Ele foi um dos precursores, um dos primeiros a formular esta ideia do diálogo interreligioso e de inverter a mão. Esta ideia de que o sincretismo é uma coisa negativa, de que esta abertura para as outras religiões é negativa. O Jacques Dupuy foi um pioneiro na mudança dessa perspectiva, falando, não é ruim, não, é bom, é um abraço. E por isso foi severamente perseguido pela hierarquia conservadora da Igreja Católica, ali nos anos de João Paulo II e Bento XVI, e morreu muito entristecido em 2004 por essa perseguição. Morreu ainda no perseguido. Não, a recuperação, vamos dizer assim, de Faustino, do Jacques Dupuy pela Igreja institucional aconteceu agora recentemente, já depois da morte dele, não é? É interessante que o último livro que saiu sobre ele, agora póstumo, chama-se Por que Não Sou um Teólogo Herético? É um livro fantástico, onde ele responde, né? Ele, no final da vida, responde às críticas que faziam sobre ele, tanto na Dominus Jesus, que é essa carta da Congregação da Doutrina da Fé, como sobre a notificação contra o livro dele. Então, é uma obra bonita, mas que só teve autorização de ser publicada depois de sua morte. É uma característica, né? Não só ele, Teilhard de Chardin, por exemplo, as obras dele só teve autorização para a publicação dela muito depois da morte dele. É uma característica desse período aí conservador, de domínio conservador na Igreja Católica. Bom, deu para ter uma ideia, então, da caminhada do Faustino. Para quem não conhecia o Faustino, deu para entender por que Faustino é um nome central no diálogo interreligioso, mas não num diálogo interreligioso no ar, no espaço, um diálogo interreligioso assentado na terra, na caminhada da teologia da libertação, da teologia latino-americana. Acho que essa é uma particularidade desse enfoque do Faustino, que faz dele um pensador muito original desse ponto de vista. Então, vamos começar com a agenda agora de conteúdo, propriamente das perguntas, das questões. Eu vou fazer algumas questões. Quem estiver nos assistindo e quiser fazer questões ao Faustino, é só escrever aqui no chat e eu vou apresentando. Faustino, eu costumo dizer, aí você me corrige se eu estiver equivocado, mas aprofundo um pouco mais, eu costumo dizer que o Vaticano II foi a convergência de 3 movimentos que aconteciam, alguns mais evoluídos, outros de maneira mais tímida, dentro da igreja, e que a partir do Concílio Vaticano esses movimentos saíram de lá como enormes, como rios, né, rios com grande violência, com grande vigor, grande afluência. Era a teologia liberal europeia, que tematizava as questões do comportamento, as questões sexuais, a teologia latino-americana, que começava a teorizar a questão do pobre e da pobreza no interior da igreja, e a teologia do ecumenismo, que buscava, então, estabelecer o diálogo, num primeiro momento, inclusive, um diálogo no âmbito do cristianismo, o ecumenismo, dentro da Igreja Católica, e que depois vai evoluir para a ideia do pluralismo religioso. Essas 3 correntes foram, todas elas, perseguidas tenazmente durante a restauração conservadora na Igreja Católica. Mas eu queria que você se detivesse para nós e falar
essa questão do ecumenismo. Como é que ele chega no concílio e como é que ele sai do Vaticano II? Eu diria que o Vaticano II não foi um acontecimento inaugurador. Ele apenas foi um movimento que acolheu toda uma dinâmica renovadora que acontecia nas bases da igreja e que não tinha um ancoradouro. Então, o Vaticano II foi um grande movimento eclesial puxado por um papa fantástico, que foi justamente João XXIII e depois Paulo VI, que tentou captar e colocar a igreja em sintonia com os sinais dos tempos, sobretudo na relação igreja-mundo. Antes do concílio, não havia nenhum tipo de diálogo igreja-mundo, a igreja se entendia como mestra, única mestra da verdade e único caminho de salvação, e a partir do concílio, com base em alguns teólogos importantíssimos, que foram peritos no concílio, como Karl Rahner, Schillebeeckx, Congar, Chanu, teólogos importantes da Europa, sobretudo, e que conseguiram fazer um pensamento diferente de sintonia da igreja com os sinais dos tempos, entre os quais a questão das religiões. E aí 2 documentos são muito importantes, 3 documentos. Tem um documento sobre ecumenismo, tem um documento da relação da igreja com as outras religiões, Nostra Aetate, e tem um documento sobre a liberdade religiosa. Talvez esse seja um dos documentos mais importantes do respeito que a igreja tem que ter de acompanhar a dinâmica da consciência. Cada um tem o direito de escolher o seu caminho espiritual de acordo com a sua consciência. E essa consciência provoca e é acolhida pela igreja como um caminho importante, um caminho de valor. Então, o Vaticano II, ele abriu espaço para o reconhecimento da liberdade religiosa e da abertura às religiões. A questão dos pobres, apesar de ter se tentado durante o concílio com o cardeal Lercaro, ele fosse entrar no concílio, esse tema, ele não entrou ainda, porque não estava na sensibilidade dos padres da Europa. Era uma preocupação que tinham as igrejas do terceiro mundo, por exemplo, Dom Helder Câmara. Então, a temática dos pobres só vai chegar depois, com a Conferência de Medellín, em 1968. A Conferência de Medellín, de certa maneira, é quase que uma extensão do Vaticano II para a temática dos pobres, né? A Conferência de Medellín é que, de fato, inaugura o tema dos pobres como centro da igreja para os católicos de todo o mundo, né? Ela traz esse tema à tona com toda a sua força. De fato, no Vaticano II, a temática dos pobres ficou um pouco subalternizada. Faustino? A igreja brasileira, como a igreja espanhola, como a igreja italiana, tinham muita dificuldade com a abertura do concílio. Tanto é que a tradição família e propriedade do Brasil montou um escritório em Roma para justamente atacar os temas que pudessem sensibilizar uma dinâmica de abertura maior. Então, houve muita resistência de bispos brasileiros contra essa temática de abertura que o concílio vai favorecer, como liberdade religiosa e diálogo com outras religiões. Mesmo teólogos importantes do concílio, como Henri de Lubac e Danielou, foram teólogos muito críticos à abertura da igreja às outras religiões. Até o próprio Papa Paulo VI, num documento importante depois do concílio, numa exortação apostólica de 1974, também participou de uma visão mais fechada sobre a questão das religiões. Esse é um tema que ainda causa muita dificuldade de ser percebido, de ser entendido e de ser assumido na prática da igreja. Como é que então esse tema vai caminhando, então, Faustino, paralelamente, meio assim, à margem da igreja institucional? É isso? Ele vai se desenvolvendo pela formulação dos teólogos e pela prática na base da igreja, é isso? Diria mais, sobretudo, da igreja asiática.
Os bispos da Ásia são os grandes especialistas do pluralismo e do diálogo interreligioso. Nós, aqui na América Latina, nunca fomos muito dados a essa temática, nem mesmo na teologia da libertação, infelizmente. A teologia da libertação foi acordar para o tema do pluralismo muito depois, a partir da discussão sobre a questão indígena. Mas, normalmente, os grandes especialistas, os grandes promotores do diálogo interreligioso vieram da Ásia. A teologia asiática. E foram, em boa medida, vários deles perseguidos pela Congregação da Doutrina da Fé, não é não? Perseguidos, punidos, proibidos de lecionar, não só na Ásia, mas teólogos do mundo inteiro. Foram mais de 30 teólogos que foram punidos por várias razões, e todos eles identificados com a linha de abertura do Concílio Vaticano II. Eu diria que há uma dificuldade quase que molecular da Igreja Católica de se abrir para o mundo, ou então, utilizando uma imagem do Caetano Veloso, fazer um acordo com o tempo. Há uma dificuldade em acordo com o tempo. Opa, desculpa. Quem você considera que são os nomes centrais nessa caminhada histórica para a formulação da temática do diálogo interreligioso nos muros da igreja, dentro da Igreja Católica, ou do universo católico, vamos dizer assim? Talvez o mais importante seja Karl Rahner, o grande teólogo Karl Rahner, que foi um dos primeiros teólogos europeus com atuação impressionante na sua reflexão teórica, nos seus estudos, nos seus escritos de teologia, para uma perspectiva de abertura da igreja para as religiões. Essa concepção, as concepções que ele favoreceu, foram de fundamental importância para abrir um espaço para o diálogo interreligioso. Depois dele, nós temos Hans Küng e temos outros autores, como aqui no Brasil também, teremos nomes importantes, entre os quais se situa Leonardo Boff, que, na medida em que a sua reflexão avançava para o diálogo ecológico, ele foi também avançando para perceber a importância fundamental de uma hospitalidade interreligiosa. Eu fecho o microfone aqui quando começa os cachorros aqui a latirem na rua e esqueço de abrir. O Tadeu Arantes está pedindo para você falar brevemente sobre dois teólogos, o Michael ou Michael, não conheço, Amalados, e o Matthew Fox. Matthew Fox conheço, dominicano, se não estou enganado. O Amalados, Michel Amalados é um dos grandes nomes da teologia asiática e teve uma atuação muito importante quando trabalhou nos comitês mais centrais dos jesuítas em Roma, e tem uma importância fundamental para a temática da enculturação, a temática do diálogo com as religiões, a abertura interreligiosa. Então, ele é um dos grandes nomes da teologia asiática que favoreceram a abertura interreligiosa. E Matthew Fox é um ex-dominicano, que depois ele rompeu com os dominicanos, talvez seja um dos pioneiros para a temática de uma teologia da criação, uma espiritualidade da criação, numa linha bastante aberta. E há uma famosa carta que ele escreveu para o cardeal Ratzinger, que é extremamente polêmica, extremamente interessante, para poder captar essa sua teologia cósmica. Então, acho que tanto Amalados como Matthew Fox e outros nomes importantes, eu citaria alguns franceses também, como Claude Gevrey e Christian Ducoq, teólogos dominicanos que tiveram grande importância para a abertura para o diálogo interreligioso, assim, junto com Dupuy. O que quer dizer diálogo interreligioso, exatamente? Hoje, eu cada vez sou mais crítico a expressões que deem uma possibilidade de fechamento. A gente identifica o diálogo religioso distinguindo-o do ecumenismo, porque o ecumenismo ele trabalha em favor da unidade das igrejas cristãs. O diálogo interreligioso é um ecumenismo mais amplo, é um ecumenismo planetário, ou é um ecumenismo mais ecumênico, no sentido de abrir as portas para o diálogo das religiões. Mas hoje nós estamos percebendo cada vez mais que entender diálogo religioso só envolvendo religiões é ainda muito pobre.
Temos que abrir para o diálogo entre espiritualidades e abrir ainda mais, numa perspectiva cósmica, para o diálogo entre as espécies de companhia. O diálogo, fundamentalmente, tem que ser não só entre religiões ou entre espiritualidades ou entre humanos, tem que envolver toda a criação. Eu acho que essa sensibilidade dialogal deve envolver uma teologia teoantropocósmica, utilizando a expressão do Panikkar, que envolva o Deus, o mistério sem nome, o mundo e a criação entendida não só no sentido antropocêntrico, voltado para o ser humano, mas o ser humano tem que ampliar seu olhar para perceber que ele vive no meio onde existem outras espécies que têm seus direitos ou que devem ter seus direitos reconhecidos como direitos característicos. Por isso que hoje falar em direitos humanos é pequeno. Temos que falar hoje em direitos característicos. Fantástico, maravilhoso. Agora, nosso canal chama Paz e Bem. Nosso canal chama Paz e Bem por causa de Francisco de Assis, ou São Francisco para os católicos. Faustino, tá tudo lá em São Francisco, cara. É impressionante. São Francisco, cada dia mais eu fico impactado pela figura de São Francisco, porque como é que esse homem antecipou tudo isso ali na virada do século XI para o século XII? Tá tudo lá, não tá não? Tá tudo lá. Eu diria que a gente tem a grande alegria de, mesmo vivendo numa conjuntura eclesial muito pesada, apesar do Papa Francisco, o Papa Francisco vive um momento muito delicado de oposições em todo lado. Aqui no Brasil a gente vê oposições surdas à sua atuação nas igrejas, entre bispos, entre padres, entre leigos. Quer dizer, há uma dificuldade de aceitar esse desafio do Francisco. Eu vi há 2 dias atrás o maravilhoso filme do Wim Wenders sobre o Papa Francisco, que acaba de ser publicado, de ser produzido aqui no Brasil, e a gente vê que Papa Francisco, é o herdeiro fantástico dessa cosmovisão franciscana, a partir da sua encíclica Laudato Si, que eu considero talvez um dos documentos mais importantes produzidos pela Igreja Católica em todos os tempos. Talvez um dos documentos mais importantes da história da humanidade, né? Impressionante. Como o Papa Francisco captou o espírito para além da época, né? O espírito da humanidade, o espírito para além do tempo. E muito curioso, né? Nessa trajetória, Faustino, que é assim, São Francisco, Boff, porque Papa Francisco é um jesuíta, ele é profundamente jesuíta, ele tem uma cabeça de jesuíta, um jeito de jesuíta, mas ele é um jesuíta que migrou para o franciscanismo, né? Então a gente vê uma linha muito interessante nas formulações de São Francisco, de Leonardo Boff, que vão desaguar no Papa Francisco, né? Muito interessante essa linha de continuidade entre eles, né? A gente percebe que quem faz uma leitura atenta da Laudato Si, que é justamente a encíclica em defesa da casa comum, vai perceber que tem um influxo muito forte de 2 pessoas. Leonardo Boff tem uma influência muito forte, e também o Dom Erwin Kreutler, que talvez seja um dos bispos brasileiros que mais atuou criticamente em defesa dos povos originários. Infelizmente, não é muito ouvido, não é muito conhecido, mas talvez um dos bispos de maior espiritualidade do Xingu que nós temos no Brasil, e que teve um papel muito importante. Tudo que aparece ali na Laudato Si sobre a Amazônia e sobre os índios também é um influxo direto desse bispo fabuloso que é o Dom Erwin Kreutler. É um homem fantástico. O Fábio Dantas está perguntando, está ao vivo? Sim, está ao vivo, Fábio. Você pode, inclusive, fazer perguntas. A Maria Cláudia Junqueira está dizendo aqui, participei da votação do Plano Municipal de São Paulo e vi a hostilidade de padres, freiras e leigos também contra o Papa Francisco. Um padre muito importante na caminhada da Igreja de São Paulo, não à toa um padre periférico, Paulo Sérgio Bezerra, lá da Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera, e um dos líderes de um movimento IPDM, Igreja Povo de Deus em Movimento, ele relata, nós vamos trazer ele aqui para conversar com a gente, ele relata que nas orações eucarísticas, em muitas igrejas, o nome do Papa Francisco, que é obrigatório, a saudação ao Papa é obrigatória no rito
católico, ele não é saudado em muitas igrejas, em algumas outras a saudação é feita ainda a Bento XVI. É impressionante essa questão da oposição, da resistência ao Papa Francisco no interior da Igreja Católica. O Papa, de fato, Faustino apontou para nós, ele está num momento delicado, está muito isolado da hierarquia católica ao redor do mundo. O apoio dele é minoritário dentro da hierarquia, não é majoritário, não é isso, Faustino? Agora, eu aconselho muito a todos os ouvintes de Paz e Bem a assistirem esse filme do Wim Wenders. É um grande cineasta, desde as obras dele, Asas do Desejo, Paris, Texas, ele conseguiu captar a essência da compreensão e da visão eclesial do Papa Francisco. A gente sai emocionado depois de ver um filme desse e percebe que nós estamos vivendo hoje a presença de um grande profeta na nossa igreja, né? E eu queria aproveitar a oportunidade para falar também das pessoas nobres. Nós vivemos tempos sombrios nesse país. Então, nós temos que tentar captar e tentar ouvir essas pessoas nobres que estão no nosso meio. Uma delas chama-se Gilberto Gil. Eu escrevi um texto sobre Gilberto Gil, agora recentemente, coloquei no meu blog, porque eu vejo nas suas músicas, nas suas letras, uma capacidade impressionante de captar esse ritmo do tempo, essa espiritualidade do cotidiano, esse empenho concreto em defesa das grandes causas que nosso país precisa fazer acontecer. Opa, espera lá, gente. Vamos arrancar agora um compromisso do Faustino, aqui ao vivo, em público. Hoje, por sinal, Faustino, já passei o seu texto do Gilberto Gil, que é maravilhoso, para o presbítero, o Eduardo Henrique, que é um presbítero anglicano, presbítero episcopal anglicano que eu conheci nessa caminhada do Paz e Bem, estão ficando grandes amigos. Já passei para ele, ele está lá maravilhado. Faustino, vamos fazer um programa só sobre a espiritualidade de Gilberto Gil? Perfeitamente. Não só gostaria de fazer, como talvez seja um dos textos que eu mais gostei de escrever nos últimos anos. E tive a alegria de cumprimentar o Gilberto Gil no show inaugural dele, dessa última turnê em Belo Horizonte. Foi uma alegria muito grande para mim. Legal. Então tá marcado. Vamos ter uma segunda rodada com o Faustino só sobre a espiritualidade de Gilberto Gil. As pessoas estão pedindo. Eu vou colocar na descrição do vídeo, quando acabar, o nome, a referência do filme do Wim Wenders sobre o Papa Francisco, tá bom? Faustino, esse tema da espiritualidade, eu queria voltar nele, é o nosso tema aqui, né, do diálogo interreligioso, do diálogo interespiritualidade, do diálogo interespécies, do diálogo cósmico no mundo. Tem muitos ateus e ateias que estão frequentando o Paz e Bem. Os programas nossos, Faustino, para você ter uma ideia, eles têm mais ou menos 5.000 visualizações entre as pessoas que assistem no canal Paz e Bem e as pessoas que assistem na TV 247. Pelo amor de Deus, esqueci de falar. Esse programa que nós estamos vendo aqui ao vivo vai ser transmitido mais tarde pela TV 247, né? O canal Paz e Bem é um canal irmão da TV 247. Importante, então, talvez você esteja assistindo esse programa agora na TV 247, não ao vivo, mas gravado. Então, mais ou menos 5.000 pessoas. E tem me espantado, Faustino, a quantidade de gente, de homens ateus, mulheres ateias, que tem acompanhado o programa e dito, nossa, que legal, estou me sentindo muito bem. E eu falo isso, tem alguns amigos ateus meus que falam, não vou entrar nesse negócio de espiritualidade. Eu digo para eles, espera, você lê poesia? Você se emociona com poesia? Então, você é alguém que é afim ao tema da espiritualidade. Eu esqueci. Há também um novo conceito do que é exatamente espiritualidade, não é não, Faustino? Por isso, quando eu falei do Gilberto Gil, eu citaria aqui também o Dalai Lama. O Dalai Lama talvez tenha sido, ou seja, hoje, uma das personalidades que tem mais insistido na importância de distinguir religião de espiritualidade. Diz ele, a espiritualidade tem a ver com qualidades do espírito, ou seja, qualquer pessoa tem a espiritualidade, pode ter esses valores fundamentais guardados no fundo do peito e que, em determinadas situações estimulados, esses valores brotam e brilham e se irradiam por todo canto. Então, qualquer ser humano é capaz de viver e atuar
a espiritualidade e pode atuá-la de forma ainda mais profunda que aqueles que se definem como religiosos. Então, acho que essa temática da espiritualidade ela tem que ser sempre trabalhada em relação com essa ideia de qualidade do espírito. Por isso que o Gilberto Gil, na música Ok, 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 fala que o mais importante que existe é ser alguém honrado, honradez, né? Que seja uma pessoa que dignifique essas qualidades fundamentais do espírito, em vez de se definir como X, Y ou Z, mas tentar viver a dimensão do humano, a dimensão da irmandade em grande profundidade. Isso é espiritualidade. Agora, a gente fez 2 encontros aqui, ao redor do livro dos 80 anos do Boff, sobre a temática, sobre exatamente a questão da espiritualidade, no diálogo dele com o Dalai Lama. Inclusive, tem um vídeo no canal Paz e Bem, que é o Boff, numa palestra muito importante dele, uma palestra de mais de 1 hora, que ele deu em 2014, do encontro sobre espiritualidade, juventude e espiritualidade, em 2014. Tem um trecho que ele fala dessa conversa dele com o Dalai Lama sobre espiritualidade. Ele cita o Dalai Lama nesse livro, naquele livro dele, do livro importante que o Dalai Lama escreveu, onde ele trata essa questão da espiritualidade. Sim, agora estou entendendo que ele teve uma provocação do Faustino para esse tema aqui no livro do Boff. Agora estou entendendo. Veja como as coisas vão fazendo sentido. É o livro do Dalai Lama de... Eu falei do Dalai Lama, mas tem outro monge vietnamita também que está vivo e atuante da França, que é o Thich Nhat Hanh, muito publicado no Brasil, e que também vai nessa reflexão e tem um grande centro de espiritualidade na França chamado Plum Village, onde ele trabalha de forma interreligiosa e profundamente provocadora numa linha do que ele chama de interser. Não tem sentido você ser hoje no mundo a não ser na relação, o interser. A relação é o que marca o nosso tempo hoje. Um tema, aliás, muito trabalhado pelos grandes antropólogos contemporâneos, como Bruno Latour e o Tim Ingold. E que no século XX o Martin Buber tratou de maneira também profética com o livro dele Eu e Tu, né, sobre o tema do diálogo, né, quando ele vai dizer que o ser não está aqui nem aí com Faustino, o ser está nesse espaço em que um lança para o outro, né, é a relação, né, a existência, na verdade, está nesse projeto relacional. O Boff fala muito disso também ao longo da obra dele. Faustino, do diálogo interreligioso para um outro tema que você tem trazido, uma evolução, que é para a mística interreligiosa. Como é que esse tema se coloca? Está ligado à temática da espiritualidade, entendida como método, né? E a mística como horizonte, né? Justamente o horizonte de comunhão planetária, de comunhão com todos os seres. Eu acho que a gente percebe que, estudando a mística, a gente é convidado a entrar no mundo da profundidade. Isso que é o mais interessante. E quanto mais você avança no mundo da profundidade, a partir da sua domiciliação religiosa peculiar, você é capaz de perceber a presença do mistério que atua em toda a criação. Quer dizer, essa é a dinâmica. Quer dizer, quem aprofunda o mundo interior é convidado a perceber a beleza do mistério que brilha em toda a criação. Então, há uma relação profunda entre aprofundamento do mundo interior pela espiritualidade e abertura interreligiosa e abertura social. Os grandes nomes da espiritualidade foram místicos que tiveram um papel social extremamente significativo. Quanto mais você aprofunda a identidade, mais liberdade você vive para poder lidar com a diferença. O Tadeu Arantes está dizendo aqui, e aí já com o apoio de várias pessoas, bom, já que você entrou nesse assunto, fala um pouquinho sobre um dos nomes centrais nessa ideia da mística interreligiosa, que é o Thomas Merton. Eu já orientei mais de 5 teses sobre ele, já dei 4 cursos sobre ele. Eu acho que talvez no nosso século XX, né, agora século XXI, mas um dos grandes nomes do século XX para o tema da espiritualidade é, sem dúvida, essa figura
singular, extraordinária, que é Thomas Merton, que viveu a espiritualidade como a experiência do cotidiano. Ele dizia com muita clareza que vida contemplativa é estar no tempo com atenção plena, estar aí, e estar simplesmente aí, como peixe na água. Você não tem que fazer nenhum exercício muito especial para ser alguém espiritual. Tem que ser apenas alguém que esteja situado no tempo, com o olhar voltado para o tempo, com os ouvidos voltados para a escuta do tempo e para perceber a presença do mistério que atua em todo lugar. Isso foi o que Thomas Merton nos passou através das suas obras fantásticas, desde a sua biografia, A Montanha dos Sete Patamares, até os seus 7 volumes de diários, que, infelizmente, até hoje não foram traduzidos para o português, nem mesmo as suas cartas fantásticas, o seu diálogo com os grandes nomes da literatura, com os grandes nomes das religiões, o seu diálogo com o Zen budismo. Eu acho que ele traz para nós um referencial fantástico para entender o que é a espiritualidade colada no tempo, uma espiritualidade que não te joga fora do tempo, mas que te coloca no emaranhado do tempo, entendendo-se como um ser de relação com todas as espécies de companhia. Nós acabamos de celebrar, agora dias atrás, os 50 anos, né, da morte de Thomas Merton. E veja que interessante, Thomas Merton morreu em dezembro de 50 anos, então estamos falando de 1968, um mês depois de ter se encontrado com quem? Com um jovem, Dalai Lama, naquela época jovem, ele um pouco mais velho, ele com 53 anos, o Dalai Lama com 33. Então, um mês depois desse encontro, ele foi para Tailândia, morre num acidente estúpido, né? Que ele foi ligar o ventilador no quarto do hotel onde ele estava, tomou um choque e morreu. E sabe qual era o tema da palestra que ele ia fazer no dia seguinte? Cristianismo e marxismo. Um homem de pontes, né? Um homem de relação. Né? Ele já estava fazendo a palestra, no intervalo da palestra, e morreu. Né? Ele estava no meio da palestra de monarquismo e marxismo, quando aconteceu o acidente. Ele teve, na verdade, 3 encontros com o Dalai Lama. Foram encontros fantásticos. Né? Assim como ele teve encontro com o Thich Nhat Hanh, também que o visitou, e com Suzuki, o grande nome do Zen budismo, da divulgação do Zen budismo nos Estados Unidos, aqui no Ocidente, nos primeiros nomes a divulgar o Zen budismo no Ocidente. Então, ele estava justamente em peregrinação pela Ásia quando aconteceu essa sua morte absurda e jovem, né? Mas o exemplo dele e as produções dele estão aí junto com a gente para a gente levar o projeto dele à frente com alegria, sempre com alegria. E aí, se é possível diálogo interreligioso, se é possível uma mística interreligiosa, se é possível uma espiritualidade, na verdade, vamos falar não interreligioso, para além, né? Para além, não apenas inter, mas para além. Então, é possível rezar juntos, não é? Diria que há um dos grandes nomes do diálogo interreligioso, que há pouco tempo teve um grande congresso de homenagem a ele em Belo Horizonte, Raymond Panikkar. Ele falava do diálogo intra-religioso, ou seja, para você poder dialogar com os outros, você tem que criar buracos interiores, tem que se trabalhar interiormente para poder ser capaz de disponibilidade de abertura. E talvez esse seja um tema fundamental para a gente entender. Só é capaz de diálogo interreligioso quem cria espaços interiores de acolhida e de hospedagem da diferença, quebrar os preconceitos, quebrar as visões estereotipadas, vencer os fundamentalismos que estão enraizados nas nossas concepções, seja religiosas, seja espirituais. Então, Panikkar chama a atenção de que esse momento da entrada interior para quebrar esses obstáculos é condição essencial para qualquer dinâmica de abertura com o outro. Porque é isso, acho que você traz um tema, né? A gente fica falando dos fundamentalistas, né? Como alguém externos a nós. Esses fundamentalistas, essa direita conservadora, tudo isso. Mas é muito difícil que a gente não tenha um traço de fundamentalismo no nosso coração que nos faz inseguras para nos lançarmos efetivamente de peito aberto
nessa oração interreligiosa, nessa mística interreligiosa, não é não, Faustino? A gente sempre está precisando de um portinho seguro ali para não... Será que eu vou me perder nesse processo? Não é isso, não? Isso que o Caetano Veloso fala, que o Narciso acha feio tudo que não é espelho. Eu acho que o grande desafio do diálogo é quebrar o narcisismo, é romper com essa visão de um eu totalitário, romper com essa visão antropocêntrica do nosso tempo, do antropoceno, né? Onde o ser humano, praticamente com a sua ideia de destruição, de avanço, de domínio, sobretudo, modificou a era geológica, fazendo com que vivamos um tempo muito mais próximo do fim do mundo do que qualquer coisa. Os antropólogos falam que nós hoje temos que aprender com aqueles que são especialistas em fim de mundo, como os povos indígenas e os povos quilombolas e todos aqueles que estão acostumados a enfrentar dificuldades, batalhas, agressões violentas e podem nos mostrar de forma bonita, simples, singela, qual que é o horizonte bonito para poder se viver no nosso tempo hoje. Nos limites, nas fronteiras. Bom, e essa nossa conversa aqui acho que é um pouco exemplo e materialização, né? Conversamos, Faustino e eu, conversamos, eu estou participando aqui a conversa, porque está rolando uma conversa das pessoas aqui conosco, das pessoas entre si, e ao mesmo tempo tem um casal de araras e mais uns cachorros aqui perto. Eu não sei se vocês estão ouvindo, estão aqui também participando lateralmente da conversa. O Tiago Mello, te agradeço, Tiago, falando de que é agnóstico, mas que tem assistido o programa Paz e Bem, que tem sido para ele um oásis para um andarilho, porque isso mesmo, porque está aberto para todo mundo, é para quem quiser e vier. E essa caminhada no interior da igreja institucional, e quando eu falo igreja institucional, estou falando da Igreja Católica, mas estou falando de qualquer igreja institucional, porque mutatis mutandis é tudo mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista de instituição. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É uma dificuldade muito grande. Então, a gente vê, por exemplo, uma ressignificação ao longo dos anos por conta do trabalho de teólogos, com todos esses que o Faustino citou, mas o próprio Faustino e Leonardo Boff aqui no Brasil de maneira muito forte, numa mudança de olhar para uma palavrinha que foi estigmatizada, que é uma palavra odiada no interior da hierarquia da Igreja Católica e de qualquer outra igreja, que é sincretismo. E que hoje é vista, é saudado, o sincretismo é saudado como uma realidade a qual nós devemos acolher. Por que tanto ódio ao sincretismo, Faustino? Primeiramente, não dá para não falar de sincretismo nesse país que nós vivemos, né? Nós vivemos no país dos Riobaldos Tartarana, que sempre viveram a sua vida misturando as religiões, ampliando as formas de proteção com diversas redes vindas das espiritualidades diversificadas. Quer dizer, nós temos no coração desse país, na dinâmica desse país, as relações acontecendo. As pessoas levam seus filhos para as benzedeiras, para as rezadeiras. É um país voltado para o culto aos santos, para o diálogo com os mortos, com as almas. Basta saber que mais de 50% dos brasileiros têm contatos com outro mundo, através de visitações de Nossa Senhora, aparições de Nossa Senhora, diálogo com as almas e de conversa com os espíritos. Então, o nosso país é um país traçado por essa dinâmica. Não é só o país da casa e da rua, não. É o país também onde o outro mundo está envolvido na trama dos existentes. Então, nós temos, nessa dinâmica religiosa brasileira, nós temos a marca do sincretismo. E tem um grande antropólogo que faleceu tem pouco tempo, Pierre Sanchis, da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi um dos grandes nomes que, para nós, nos ajudou a perceber que o sincretismo é uma realidade que sempre acontece quando culturas diferentes se encontram. Então, o sincretismo amplia com nossa concepção de sentido. A Igreja Católica nasceu sincrética,
vive a experiência do sincretismo. Não tem expressão religiosa que não tenha relação ou que não beba um pouco da água de outros rios e outras tradições. E nós aqui no Brasil vivemos no seio da experiência do sincretismo. A ideia da pureza, a ideia do imaculado, no sentido deste puro, deste livre das expressões que são expressões perigosas, isso está pouco vinculado com a trajetória original do cristianismo. Isso tem muito mais vínculo, na verdade, com a trajetória de um movimento chamado nazismo, né? Essa coisa, eugenia, pureza. Não tem pureza, não tem eugenia, não tem nada disso. É tudo junto e misturado. É assim que a humanidade foi feita, é assim que o Brasil foi feito, é assim que o mundo poderá um dia ter salvação. Na introdução desse livro aqui, esse livro que é um livro referente, porque Faustino fala muito, o Boff fala, em vez de ficar falando tanto de diálogo interreligioso, vamos praticar, né? Vamos praticar um diálogo interreligioso, e esse livro aqui tem sendo um condutor na nossa prática. E na introdução, você e o Frei Volney falam, não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões. E a paz entre as religiões significa o reconhecimento um dos outros da riqueza de cada um, não é isso, não? Eu diria que talvez a coisa mais perigosa que existe, e que infelizmente está muito vivo nas experiências religiosas, são os exclusivismos. Essa percepção de que o ser humano é o centro da criação, é sujeito da dominação, e que a sua tradição religiosa é o centro das religiões, fora delas não há salvação. Essa visão exclusivista que muitas vezes provoca um fanatismo religioso, provoca violência contra o outro, eu acho que talvez seja o problema mais grave que existe entre as religiões. É o risco dos exclusivismos. E nós temos que trabalhar de forma muito profunda, cotidianamente, desde a infância, contra as visões exclusivistas. Não existe religião que detenha o poder de salvação. É um equívoco falar só Jesus salva, ou só a igreja salva. Você tem que sempre dizer, para os cristãos, Jesus é o caminho de salvação, mas nunca colocar como realidade objetiva, como se valendo, seja cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas. Nós temos que quebrar essas imagens, essa linguagem exclusivista, e tentar viver de forma profunda uma linguagem nova, dialogal, que saiba acolher com honestidade a dignidade do outro. Bom, já deu 1 hora de conversa, era mais ou menos o que tinha combinado com o Faustino. Queria te colocar 3 questões antes de terminar. Por mim, a gente seguia mais 2, 3 horas, mas eu sei que o Faustino tem compromisso daí em Juiz de Fora. Eu queria que você abordasse 2 temas que são centrais do ponto de vista aí da temática religiosa, interreligiosa e do diálogo no mundo hoje, que é um global e outro relativo ao Brasil. Do ponto de vista global, é o tema do islamismo, né? O islamismo hoje é visto... há uma tentativa de recuperar as cruzadas para fazer guerra contra o Islã. Esta é a política dos católicos de direita dos Estados Unidos, ali os católicos e também outras denominações cristãs ao redor do Trump. Aqui no Brasil também esse espírito permeia o cristianismo conservador. E, de fato, os muçulmanos, o povo da religião islâmica vive um momento de grande dificuldade. Como é que se enxerga o islamismo hoje, Faustino? Interessante que eu estou aqui com um dos meus livros que eu organizei, No Limiar do Mistério. Foi publicado pelas Edições Paulinas em 2004. E ele foi fruto de um seminário que aconteceu em Juiz de Fora, na época da destruição das Torres Gêmeas. No momento que aconteceu a destruição das Torres Gêmeas, nós estávamos reunidos aqui em Juiz de Fora, num seminário de mística comparada com pessoas do Brasil inteiro, e é interessante que, dentre as discussões que apareceram, uma delas muito forte foi em torno do Islã. Infelizmente, a visão que se tem sobre o Islã no Ocidente é uma visão profundamente preconceituosa. Quem conhece, quem se aprofunda e quem vive de forma dignificada a experiência desse mistério maior vivenciado pelos muçulmanos,
a gente vai perceber que eles são um exemplo interessantíssimo de vida espiritual. Pessoas que têm o seu dia a dia pontuado, marcado pela experiência espiritual. Então, o que acontece no Ocidente é uma visão mascarada, preconceituosa, incapaz de perceber a beleza e a riqueza que existe no fundo dessa experiência, entre as quais está presente a espiritualidade sufi, que é um tema que eu desenvolvo nos meus cursos de mística islâmica aqui em Juiz de Fora, para mostrar justamente como que é bonita essa experiência do mistério de Deus no Islã. Então, essa ideia de que simplesmente submissão é uma visão preconceituosa. Diria que o verdadeiro muçulmano é alguém que se coloca a sua perspectiva vital sob a sombra do amar o maior sem nome, que ela mesma, como tradição religiosa, não consegue esgotar o seu próprio significado. Então, essa visão seria importante que pudesse ser desenvolvida, irradiada, passada pelas pessoas, para quebrar esse tipo de preconceito que existe com relação a essa visão, que foi incentivada por teorias como a do Samuel Huntington, sobre o choque de civilizações que colocava o Islã como ameaça às culturas mundiais. Essa visão extremamente preconceituosa e foi muito atacada por pensadores como Edward Said, palestino, um grande intelectual, que tentou justamente quebrar essa visão preconceituosa que se irradia no Ocidente de forma negativa. E se irradia porque uma das bases do preconceito é a ignorância. A gente sabe nada, quase nada sobre o islamismo. Por conta disso, já adianto, estou em conversa com um amigo de São Bernardo do Campo, Haji Mangolin, que é de um grupo islâmico muito legal lá da região do ABC, mas com ramificações em diversos outros lugares. Vamos fazer um pacote de pelo menos 10 encontros a partir de janeiro para que possamos conhecer o islamismo, que é para que possamos conhecer a riqueza e a profundidade do islamismo entre nós, porque de fato a gente não sabe nada do islamismo, né? Nós aqui no Ocidente, nós aqui no Brasil, somos muito ignorantes em relação ao Islã. Vamos conhecer a partir de janeiro. Eu acho que são essas iniciativas que temos que ir fazendo para ir quebrando o preconceito e poder rezar junto, né? Cada vez mais. Rezar juntos, né? Duas perguntas, só tem uma. É? Você falou que tinha duas perguntas, uma sobre Islã e outra. Mas... A outra é sobre as religiões afro, né, no Brasil, que tem sido objeto de uma perseguição feroz nos últimos anos, né? Como é que você enxerga o contexto das religiões afro, em especial o candomblé e a umbanda no Brasil? A gente percebe pelos dados estatísticos do censo que essas religiões estão decrescendo, né? Elas em termos de percepção explícita da vivência religiosa, de declaração de crença. A declaração de crença nas religiões afro é pequena no Brasil, mas isso está escamoteado pela dupla pertença. Muitas pessoas não se dizem, mas vivem a experiência com as religiões afro-brasileiras. Eu vejo com grande carinho, com grande respeito, essa experiência que está na raiz do ser brasileiro. Outra coisa muito profunda, por exemplo, apontada na espiritualidade de Gilberto Gil, né? Quando ele tomou consciência da beleza da Bahia, do Carnaval da Bahia, da força do candomblé, da menininha de Gantuá. Quer dizer, como que essa tradição, esse jeito de ser religioso está presente, irradiado na televisão, nas novelas, nos romances, nas relações. Quer dizer, nós somos um povo profundamente marcado por essa cultura. Não dá para você romper com a negritude, não dá para você romper com essa dimensão, com essa experiência de resistência que marcou a presença dos afro-brasileiros no Brasil. Então, eu vejo com grande carinho, assim como vejo com grande carinho a experiência pentecostal, a experiência dos fiéis pentecostais, diferentemente de alguns pastores ou de determinados pastores que são movidos muito mais por determinadas preocupações financeiras, por exemplo, do que a experiência espiritual na sua dignidade, como acontece entre os fiéis concretos que estão aí nessas pequenas igrejas pentecostais.
É um tema para nós. Nós estamos conversando também para, em 2019, termos um programa voltado para os pentecostais, para os evangélicos, não para os evangélicos, né? Para que todo mundo possa conhecer, de fato, mergulhar na profundidade da espiritualidade daqueles que nós chamamos evangélicos no Brasil e que também estão mal afamados, em parte pela dinâmica de muitas de suas lideranças, e em parte pela ignorância, pela nossa ignorância. Chama atenção para um filme muito bonito sobre os pentecostais, foi dirigido pelo João Moreira Salles, chamado Terra da Santa Cruz, onde ele analisa o nascimento e o desenvolvimento de uma pequena comunidade pentecostal nas periferias do Rio de Janeiro. Ali você consegue perceber, na ocular de um grande cineasta, como que é interessante a experiência, mais do que as interpretações preconceituosas que muitas vezes movem as nossas consciências hoje sobre o tema. Legal. Bom, para encerrar, só para contar uma coisa para vocês. Sabe onde é que o Papa Francisco vai em fevereiro? Abu Dhabi. Vai para Abu Dhabi. E não é iniciativa dele, não. O Vaticano divulgou essa semana passada. Ele está indo a convite do imã de Abu Dhabi para um diálogo interreligioso. Em geral, a Igreja Católica ela toma a iniciativa, né, de chamar o diálogo. Não, ele está sendo convidado para ir lá conversar sobre o diálogo entre a Igreja Católica e os muçulmanos. Vai ser um encontro importante, né, Faustino? Sem dúvida. Eu estou acompanhando já de perto todas as matérias que estão saindo a respeito e estou vendo com muita expectativa, porque o Papa Francisco ele tem sido extremamente esperto ao trabalhar a temática, porque nós ainda estamos embaçados com a Dominus Jesus. Foi um documento violentíssimo na Igreja Católica que barrou o diálogo ecumênico e interreligioso. Então, o Papa Francisco tem que comer pelas beiradas. Não dá para atacar diretamente o tema, porque nós estamos num clima profundamente fechado ao diálogo interreligioso. Então, o que ele tem feito de bonito é mostrar na prática a experiência dialogal. Diálogo, diálogo, diálogo. São as 3 expressões que ele falou no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, durante a sua visita no Brasil. Falou que nós precisamos disso. Diálogo, diálogo, diálogo. Eu acho que ele tem feito isso com essas experiências todas e suas viagens maravilhosas por esse mundo afora. Pô, Faustino, puxa vida. Uma alegria te encontrar, uma alegria grande te encontrar. A gente se encontra muito, né, na oração aqui na comunidade Paz e Bem, mas uma alegria grande te encontrar. Temos um segundo encontro já marcado, então, ao redor de Gilberto Gil. Do teu livro aqui, alguma oração que você ache? Ileson, pode pegar uma dela, que é essa jovem de 29 anos que morreu em Auschwitz. Pode escolher qualquer uma, que são lindas as dela. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar pelo nome dela aqui, então. Ileson. Sim, vou pegar aqui. É com H, né? É. Não. Não é. F-T-T-Y. H-I. Deixa eu achar ela aqui. Ileson. Tem 1, 2, 3, 4 orações dela. Vou escolher aqui uma aleatoriamente. Vamos ver o que vai acontecer. Por sinal, você diz isso, que seus livros de orações, as pessoas relatam que elas vão lendo assim, abre e lê o que abriu. Abre e lê. É a mística que eu estou escrevendo nesse momento. Acabando de escrever um artigo para publicar na Revista Eclesiástica Brasileira sobre ela. Sim, e você disse que está saindo a revista do IHU. Saiu ontem. Se você clica lá, IHU Online, você vai ter uns 6 autores escrevendo sobre ela, entre eles alguns brasileiros importantes, como Tiago Amude, que é músico carioca, Eduardo Losso, que é professor de teoria literária, a Gabriela Chervi, que é socióloga, eu também reflito ali, e outros amigos queridos de fora do Brasil que escreveram sobre ela. Então, mais um link que eu vou colocar na descrição, esta edição especial do IHU sobre a É o presente de Natal do IHU.
É isso aí, é um presente de Natal. E esse livro aqui, gente, ó, lá nos encontros nossos matinais do Paz e Bem, o pessoal está dizendo, é o livro do presente de Natal que as pessoas estão resolvendo se dar umas às outras, dar às famílias. Muito legal, muito legal. Toma-me pela mão, é a oração número 12 aqui do livro. Meu Deus, toma-me pela mão, seguir-te-ei decididamente, sem muita resistência. Não me furtarei a nenhuma das tempestades que se abaterão sobre mim nesta vida. Suportarei o embate com o melhor das minhas forças, mas dá-me, de vez em quando, um breve instante de paz. E não acreditarei em minha inocência que a paz que descer sobre mim é eterna. Aceitarei a inquietude e o combate que se seguirão. Gosto de demorar-me no calor e na segurança, mas não me revoltarei quando tiver de enfrentar o frio, desde que me guies pela mão. Seguir-te-ei por toda parte e tentarei não ter medo. Onde quer que eu esteja, tentarei irradiar um pouquinho de amor, desse verdadeiro amor ao próximo que há em mim. Não quero ser nada especial. Quero tão somente tentar. Quero tão somente tentar tornar-me aquela que já está em mim, mas ainda busco em seu pleno desabrochar. Maravilha, né, Faustino? É uma jovem de 29 anos, maravilhosa. Talvez, no nosso tempo sombrio que nós estamos vivendo, de ódio, se espalha por todo canto, talvez seja a mística que mais trabalhou essa temática do mal e do ódio, dizendo claramente, não podemos deixar que o ódio tome conta do nosso coração. Temos que dizer com todas as nossas forças, todos os dias, a vida é bela. Com Eti Lesum, a gente termina essa conversa com Faustino Teixeira. Faustino, obrigado de coração. Obrigado de coração. Pode se despedir da turma aí, faça a sua despedida e vamos encerrar. Agradeço muito essa oportunidade. Eu gosto muito de trabalhar nas redes, muito mais do que na universidade. Minha atuação no Facebook é cotidiana, é diária. Eu acho que é um caminho legal de conversar com as pessoas, criar novos amigos. E programas como esse, que para mim foi uma surpresa inusitada quando eu descobri da existência dele, são importantíssimos para poder aquecer e para a gente segurar as mãos nesse momento, todos darem as mãos, né, para poder enfrentar as sombras que estão vindo por aí nesse nosso país. Um grande abraço para todos. Alegria grande estar contigo, gratidão. Gratidão minha e de toda a comunidade, de todo mundo que assistiu e vai assistir esse programa. Tchau, Faustino. Paz e bem. Paz e bem.